Pergunta: quais são as diferenças entre uma pessoa autista e uma pessoa altamente sensível? A Shelly e vários de vocês aqui na comunidade me pediram para deixar mais claras essas diferenças entre o autismo e a alta sensibilidade. Então, esse é o nosso tema de hoje. E eu quero conversar com vocês sobre três semelhanças, afinal, são por essas semelhanças que as confusões ocorrem. E também vou falar sobre as três principais diferenças. Mas, na verdade, às vezes, principalmente nas mulheres, essas diferenças não são tão óbvias assim. E é por isso que o assunto é debatido internacionalmente. E antes da gente entrar aqui na nossa lista, é importante saber que o termo pessoa altamente sensível foi cunhado pela doutora Elaine Aron em 1996, depois de uma pesquisa grande que ela fez com o marido dela, que também é psicólogo, e aí eles lançaram esse livro com o mesmo título, Pessoa Altamente Sensível. E segundo ela, de acordo com as pesquisas, cerca de 20% da população tem essa característica de sentir mais o mundo, e por isso esse grupo de pessoas precisa também de mais tempo para responder aos estímulos e para se recuperar, né, da sobrecarga de estímulos externos, por exemplo. Mas a sensibilidade aumentada, ela não é necessariamente um diagnóstico. É uma característica pessoal, de acordo com a doutora Elaine Aron, embora, né, tenha essa interseção com outras condições. Já o autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. E segundo a Sociedade Médica, nós não vamos falar aí de características do autismo. Nós vamos falar de sintomas, de sinais, de traços do transtorno do espectro autista. E um desses sintomas, aliás, bastante frequente em autistas, é a hipersensibilidade, ou a sensibilidade aumentada, ou até o transtorno do processamento sensorial, que gera essa sensibilidade forte a aromas, a sons, luz, texturas, sabores, o que realmente pode ser um enorme transtorno para a pessoa. E hoje nós vamos aqui comparar a hipersensibilidade física e emocional, que é descrita pela doutora Elaine Aron, da pessoa paz, né, pessoa altamente sensível, com a descrição de autismo mais conhecida, que é a do DSM-5, agora DSM-5-TR, ok? Então vamos lá. As três principais semelhanças são: a primeira é a sensibilidade, claro. Tanto o autista quanto a pessoa altamente sensível, ou a paz, como nós chamamos carinhosamente, podem sentir mais essas nuances do ambiente. As roupas podem causar coceira, as etiquetas, né, no casaco, na camisa, podem ser insuportáveis. Às vezes o frio também é muito frio, o calor também é sentido muito forte, e a pessoa pode ficar irritada quando ela sente fome, sente sede. E ao mesmo tempo, a pessoa pode perder a fome quando está concentrada, né, ou estressada. Os barulhos, né, mais imperceptíveis para os outros, às vezes são intoleráveis para essas pessoas. Eles tendem a sentir mais a poluição também. Às vezes, doses baixas de remédios também podem causar muitos efeitos colaterais muito fortes. E outro detalhe é que as cenas de violência, tanto nos filmes quanto na TV, podem desencadear uma ansiedade muito forte, tanto nas pessoas altamente sensíveis quanto nas pessoas com autismo. A segunda semelhança é o pânico. Os dois grupos tendem a sentir um aumento do estresse, da ansiedade ou até entrar em pânico mesmo quando precisam enfrentar situações muito estimulantes ou fora da zona de conforto da pessoa, que geralmente são situações em que existe excesso de estímulos sensoriais, muito barulho, falta de ar, né, falta de oxigênio. Às vezes a pessoa mesma muda o padrão respiratório e sente essa falta de ar. Desidratação, medo de ficar doente é uma questão também, né? Mudanças muito radicais ou inesperadas na rotina. E esse pânico, ele pode aparecer de várias formas. Pode aparecer como birra nas crianças, meltdown, que é um descontrole emocional, né? Uma explosão por causa dessa sobrecarga. O shutdown, que é o contrário, né? É uma desconexão com as outras pessoas e com o mundo. E resumindo, basicamente, tanto as pessoas autistas quanto as hipersensíveis, elas podem ter respostas mais fortes ao estresse. E as respostas naturais ao estresse, né, em todos os animais, são a luta, a fuga e a paralisia. E cada um de nós tem a sua forma predileta ou mais frequente de reagir aos eventos estressantes. Então, não importa se o comportamento mais percebido é a luta, numa explosão, por exemplo, ou a fuga num ataque de pânico, ou a paralisia no shutdown. As três reações indicam uma maior sensibilidade, né? Uma dificuldade de administrar as emoções.
e podem estar presentes nos dois grupos, tanto nos autistas quanto nas PAs. E a terceira semelhança é se sentir incompreendido ou incompreendida. Muitos neurodivergentes se sentem estranhos, incompreendidos, diferentes ou sozinhos, às vezes excluídos, mesmo pela família, pelos amigos, pela comunidade. E isso pode acontecer por motivos diferentes. As PAs muitas vezes evitam a socialização de forma deliberada, né? Porque elas se sentem sobrecarregadas depois dos eventos. Mas quando aparece a incompreensão, as pessoas elas podem achar que a sensibilidade é uma frescura, e aí elas acabam perdendo a paciência com a paz. E nós ouvimos também que nós precisamos ser mais resilientes, enfrentar os problemas do mundo, mas a verdade é que as paz elas podem ser muito resilientes e felizes, né? Só que elas funcionam de um modo diferente. E está tudo bem, só que nem todo mundo sabe disso, né? Agora, os autistas, às vezes, mesmo querendo socializar, por falta de traquejo, eles podem acabar sendo hostilizados. Um adolescente, por exemplo, para tentar participar, né, de um grupo na escola, às vezes ele diz que se aproxima da rodinha dos colegas e fica lá parado, esperando que alguém o convide para conversa, né? Ou então balançando a cabeça e achando que está participando. Só que esse comportamento causa um estranhamento nos neurotípicos. E aí a resposta social costuma ser oposta às expectativas desse jovem, né? Porque o grupo, ele simplesmente vai fechando a rodinha e deixando o autista de fora. Acontece isso com neurotípicos também, né? Já aconteceu comigo. Mas resumindo, então, essas são as três semelhanças: a alta sensibilidade, a intensa resposta ao estresse e se sentir meio incompreendido, meio estranho ou de fora do grupo. Sobre as três diferenças, a primeira se refere à teoria da mente. Então, uma das principais características da paz, né, da pessoa altamente sensível, é captar facilmente o humor das pessoas, as vibrações do ambiente. A minha professora, a doutora Dana James, ela chama as paz de pessoas etéreas. Então, nós somos sensíveis aos sentimentos das pessoas e nós tendemos a captar as coisas no ar. E isso pode ser extremamente útil para o trabalho do terapeuta, do educador ou do artista, que pode conseguir traduzir muito bem os sentimentos com aromas, música, imagem, né, por exemplo, mas também pode ser extremamente cansativo. Porque a paz, ela pode se sentir invadida pelas emoções alheias. E às vezes a paz é tão empática que ela sente as dores dos outros como se fossem realmente dela. E isso tende a ser extenuante. Por outro lado, as pessoas com autismo muitas vezes não percebem facilmente as alterações de humor dos outros, porque elas podem ter dificuldade para fazer teoria da mente, que significa prever o que o outro está pensando a partir dos comportamentos que ele apresenta para a gente, as expressões faciais, as expressões corporais, as falas, as atitudes, e isso pode ser bastante difícil para o autista. Os meus clientes dizem que se eles prestam muita atenção à fala da pessoa numa conversa, às vezes eles perdem completamente os sinais não verbais. E o oposto também é verdadeiro. Se eles começam a prestar atenção no comportamento da gesticulação da pessoa, às vezes eles não escutam a mensagem. E além disso, os autistas têm o que é conhecido como alexithymia. É muito frequente, né? Não é sempre. Mas que é a dificuldade de expressar os próprios sentimentos. Ou seja, se você não consegue nomear suas emoções, talvez fique muito mais complexo avaliar, né, identificar o que os outros sentem também. Mas como eu disse antes, principalmente nas mulheres autistas, essa dificuldade para sentir o que o outro sente não acontece tanto na prática. O que os especialistas observam é justamente o contrário. Existem autistas altamente empáticos ou empáticas e extremamente sensíveis, né, às oscilações de humor dos outros. E a explicação pode estar no treinamento. Os pesquisadores perceberam que algumas das crianças autistas, principalmente as meninas, no caso, se tornam experts em psicologia desde cedo, desde bebê, justamente porque essa habilidade não é intuitiva para elas. E geralmente a menina tem um gosto pela socialização, pelo ser humano. A segunda diferença é a socialização. As pessoas com autismo podem ter dificuldade para ler as pistas sociais, as dicas não verbais numa conversa, as expressões faciais, né, das pessoas, as expressões corporais, sarcasmo, as metáforas, a ironia, as piadas internas no grupinho, duplos sentidos, gírias.
E isso pode dificultar a missão deles, né, de fazer amigos e de ter relacionamentos românticos, por exemplo. Já as pás, as pessoas altamente sensíveis, tendem a ser muito elegantes, né, e a socializar muito bem, porque geralmente elas percebem melhor essas pistas sociais e têm facilidade de responder a elas. Então elas notam quando elas precisam alterar o comportamento delas, quando elas precisam silenciar, por exemplo, para que a outra pessoa fale. Ela sabe deixar o grupo, ela sabe abandonar o grupo, no caso, né, quando ela percebe que as pessoas estão sendo debochadas. Mas ao mesmo tempo, assim como o autista, a paz, né, a pessoa altamente sensível, pode ter dificuldade na socialização, mas pelo motivo oposto, porque ela é um radar, justamente porque ela percebe demais, percebe as nuances, as microexpressões faciais, os sinais não verbais. Ela pode ficar um pouco paranoica, e aí ela vai tender a ficar pedindo desculpas por tudo, ficar com medo dos outros, né, com receio do que o outro está pensando a respeito dela. E mais uma vez, como tudo é um espectro, os dois grupos, tanto os autistas quanto as pás, tendem a ter sobrecarga social, ressaca social, que é a exaustão causada após muito tempo de socialização, muito tempo de observação desses sinais não verbais, das nuances do ambiente. E eu tenho ouvido alguns neurocientistas, inclusive, chamando de jet lag social também, que é interessante. Agora, a terceira diferença está relacionada ao critério B do DSM, né, do diagnóstico de autismo, e fala sobre as estereotipias e comportamentos repetitivos. Geralmente as pessoas altamente sensíveis, elas não têm estereotipias, não têm hábitos restritivos, nem repetitivos. Já os autistas tendem a ter mais restrições alimentares, movimentos repetitivos, né, sem um motivo aparente. Tem os movimentos autoestimulatórios também, como se balançar, bater palmas, às vezes ficar mexendo, enroscando o cabelo, puxando sobrancelha, enroscando a barba, que muitos rapazes fazem isso hoje, né? Tem as ecolalias também, que são as vocalizações, ecoando a própria voz ou a fala da outra pessoa. Aqui no canal tem um teste, né, sobre comportamentos repetitivos. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, para os interessados. Mas a questão é, as pás, as pessoas altamente sensíveis, costumam ser mais flexíveis com as rotinas e costumam ter mais fontes e fontes mais variadas de recursos para a proteção emocional. Resumindo, então, as três diferenças são: as pessoas altamente sensíveis tendem a perceber melhor as oscilações de humor e as emoções dos outros. Elas costumam ter também mais habilidades nas interações sociais e na comunicação e tendem a não apresentar esses padrões repetitivos e restritivos de comportamento. E uma diferença bônus é que nem toda paz é considerada neurodivergente. Existem muitas pás que realmente são autistas ou têm dislexia, TDAH, por exemplo, mas boa parte das pessoas altamente sensíveis parece ter um desenvolvimento típico. E cá entre nós, agora, né, já que nós falamos sobre as diferenças, sobre as semelhanças, na prática, as coisas não são tão simples assim. As diferenças não são tão claras. E muita gente, inclusive a doutora Elaine Aron mesmo, tem reconsiderado alguns pontos dessa teoria, porque parece que a apresentação do espectro autista nas mulheres é realmente muito semelhante a essa descrição das pessoas altamente sensíveis. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas claro, a nossa conversa aqui não tem a intenção de rotular ninguém e nem de afirmar quem precisa de mais apoio, quem precisa de mais suporte nesse caso. Vocês sabem o que eu penso, né? Para mim, todas as pessoas neurodivergentes ou neurotípicas precisam de inclusão, precisam da nossa consideração, da nossa escuta respeitosa. Então, o que nós queremos é expandir a conscientização, expandir o conhecimento das pessoas sobre a neurodiversidade. Por isso, compartilhe o vídeo com seus amigos, com o grupo da família, com o grupo do trabalho. Curta aqui o vídeo, claro, por favor, e comente o que você pensa sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!